Olá, bem-vindo ao canal Rico Mais e ao programa Resumo do Dia, onde eu faço uma análise do que teve de pontos de trade, por assim dizer, no mini índice futuro e no mini dólar futuro, usando o meu estilo, meu método operacional, minha técnica operacional, ao qual eu chamo de Rico Mais. Peço desculpa a quem me segue por não ter soltado um vídeo na quarta-feira. Eu tive compromisso e não pude estar preparando nenhum tipo de material. Semana que vem estarei, se possível, tá? Estou soltando novamente algum tipo de material ou relacionado a day trade ou relacionado a gráficos ou até mesmo psicologia trader, tá bom? Sem mais, então vamos começar aqui com o mini índice futuro. Um adendo antes sobre o Fibonacci aqui, tá? Eu acrescentei o 50 e o 200 ao Fibonacci do Marco Rossi. Então, se você vê alunos dele ou outras pessoas utilizando o Fibonacci e não usam os 50 e 200, não se assuste, eles não são níveis de Fibonacci, tá? Eu acrescentei eles porque eu tenho meus motivos para estar acrescentando eles. Numa outra num outro vídeo, talvez, provavelmente, quer dizer, talvez não, provavelmente eu estarei falando, né? Vou fazer um vídeo específico sobre o Fibonacci, aí eu estarei falando o porquê dos meus motivos de ter o 50 e o 200, tá? O 50 muito por causa das correções, tá? Principalmente por causa de correções, mas também por causa de uma dinâmica que eu acabei vindo a enxergar dentro do Fibonacci. E a mesma coisa o 200 também, eu acabei enxergando uma dinâmica, também tem uma questão relacionada a movimentos com alto volume quando saem do 141 e vão para o 200, tá? Sem mais, então, vamos começar aqui. Então, só para repetir, 50 e 200 não são níveis de Fibonacci. Então, dito isso, quando chega num 61 e rompe o 61, você pode estar alongando o Fibo, como o Marco Rossi disse, né, ensinou a seus alunos e a quem segue os alunos dele, acabou conhecendo essa técnica, né, de usar o Fibonacci com eles. Enfim, então eu uso o 200 também para estar medindo isso aí. Quando o preço rompe o 61 e toca o 200, eu posso estar estendendo o Fibo. Você pode estar estendendo o Fibo de duas ou até três maneiras, tá? Que seria o quê? Tá levando a ancoragem aqui, o 100%, ou para o topo do 141 ou para o topo do 161, tá? É muito, às vezes, mais preferível um 161. Mas se o 141 ficar um fibo mais visualmente mais agradável, também pode ser usado. Ou você pode estar trazendo para o zigue-zague anterior, que seria esse topo aqui, tá? Que também, querendo ou não, é o mesmo topo de 141 aqui. Então eu vou estar estendendo esse fibo para o topo do 161, tá? Que é esse topinho aqui, ó. Então vamos lá, estender para o topinho do 61 e estamos aí com o fibo, então, por assim dizer, alongado, né? O segundo andar do fibo, como diria um dos alunos do Rossi. Travar aqui os estudos, então vamos dar uma analisada aqui nos 60 minutos, o que poderíamos estar vendo com isso, né? Então, continuamos a ter confluências de níveis de FIBO, ó, 111 com 2,7. Lembrando que esse FIBO verde mais escuro aqui, tá? Eu acho que está bem nítido, tanto o tracejado quanto a linha contínua. Esse da linha contínua é o dominante, tá? Então é ele que a gente tem que ter mais, vamos dizer, dar mais peso para ele, tá? Não que esse outro fibo não tenha valor, tá? Que esse fibo tracejado não tem esse valor. Ele tem muito valor, principalmente nessa questão dos níveis de confluência. Então ele fortalece para mim os níveis do fibo mais longo, ó. E eu tenho bastante níveis de confluência aqui entre eles. Então tenho bastante regiões aqui de suporte e resistência, tá? Dito isso, eu poderia estar vendo o que aqui? Eu tive um movimento bem forte aqui, né? Eu tenho um fractal 5 bem definido, tá? Perdão.
Então, com esse fractal 5 bem definido, eu posso esperar uma lateralidade aqui estreita, como aconteceu aqui atrás, ó, essa repetição acontecer aqui, ou eu posso ter um movimento de correção ABC, né? Que seria aí a formação do fractal 5,3. Então, dito isso, e mesmo ainda sabendo que nós temos níveis mais altos de alvo, eu poderia estar esperando um dia de briga lateral, né? A gente sabe que esse dia que fechou o doji, né? Estilo um doji. Então eu poderia ter mais um doji, né? Eu poderia ter um dia que ele tanto poderia subir, romper e falhar e voltar, quanto descer, falhar e voltar. Os níveis de Fibo também me dizem isso, né? Então eu poderia estar do mesmo jeito que aqui o preço aprisionou, né? Foi aprisionado pelos níveis de Fibo, aqui eu também poderia estar com o preço trabalhando entre eles. E foi bem justamente o que acabou acontecendo no dia, né? Como vamos ver lá no 10R. Então o Fibonacci aqui, né? O Fibo robô, como eu gosto de chamar, ele estava dizendo para nós que a gente podia ter um dia lateral e que a gente podia estar ganhando tanto na venda quanto na compra, né? E quem soube aproveitar aí teve movimentos para os dois lados, por assim dizer, né? Começou um dia um pouco para o lado vendedor, mas depois acabou virando para compra e se tornou compra, né? Então, sem mais, vamos lá pro 10R para ver como é que foi o movimento aí do dia. Então, estamos aqui, 10R, mini índice, fechamento de ontem e a abertura na continuidade, né? Então, quando abre assim na continuidade, eu já traço meu fibo, tá? Meu fibinho, por assim dizer. Aí eu tenho esse topo e esse fundo aqui, né? Eu consigo destacar um fractal 5,3 aqui, um fractal 5, né? Por assim dizer. Então, dito isso, né, eu tenho um fractal 5,3 sim. Ó. Então, dito isso, o que eu posso estar fazendo, né? Poderia estar já traçando meu fibo desse topo para esse fundo aqui. Então, eu tracei esse fibo e é esse fibo aí que a gente vai trabalhar. E justamente na hora que eu tracei esse fibo, ele estava fazendo esse movimento aqui para trás. Ó. Ele estava fazendo esse movimento aqui. Como ele abriu na continuidade, eu já tracei o fibo. Isso aqui, ó, é 9h10 da manhã. Então, eu não gosto muito de estar abrindo posição tão cedo, mas esse bear aqui, ó, esse bear aqui, assim, pra mim é coisa linda esse trade aqui, tá? Primeiro porque, assim, eu posso estar entrando nele? Posso. Eu não entraria nele, mas o que eu falo, assim, esse aqui, ele serve de alerta, tá? Ele serve de alerta para o quê? Porque o alvo de 7,6 está aberto, tá? Ele está segurando aqui e ele vai fazer o chamado filé, né? Região do filé. 23, 7,6, 7,6, 23. E quem sabe disso, quem trada isso aqui, e se por acaso estava com esse fibo traçado, ganhou dinheiro, tá? Ganhou dinheiro logo aí no primeiro, vamos dizer assim, nas primeiras 2 horas do mercado, deu para tirar valor com esse fibo. Continuando então, esse bear aqui foi um alerta bem interessante para esse bear aqui, ó. Então, aqui está a melhor entrada. É um scalp curto? Você tem aí 220 a 250 pontos mais ou menos, mas é um bom trade já no mini índice, né? Para você estar às 9h30 abrindo uma posição, né? É bem interessante, eu acho. Então, foi uma abertura de posição válida aqui. E o alvo está aqui no 7,5. Ó. Nós quase tocamos a primeira, depois ele vai lá e crava o 7,5. Aí ele faz um movimento bem interessante aqui, que é o quê? Ó, eu tenho fundo, fundo, fundo.
eu tô falhando, tá? E se eu também conheço a dinâmica, eu sei que eu posso estar entrando nessa dinâmica aqui, tá? E o preço, às vezes, ele entra nessa dinâmica e ele fica por horas trabalhando dentro dessa dinâmica. Quem conhece o Fibonacci, quem conhece o Fibonacci, sabe que o 2376 é a região do filé, como era chamada pelo Marco Rossi, e que quando os robôs estão atuando aí dentro, eles te dão muita oportunidade de você estar extraindo capital com eles. Beleza? Então, continuando aqui a análise, ó. Aqui está uma excelente compra, tá? 4 boxes, eu sei que não tem nenhum padrão de falha de rompimento, porém eu já tive 2 falhas de rompimento aqui atrás, ó, de 3 boxes, tá? Então, esse tipo de padrão que ele faz aqui, que ele constrói no Renko, ele é interessante porque geralmente ele busca, tá, o topo anterior, ou se ele faz isso aqui no topo, ele vai buscar o fundo anterior, tá? Não quer dizer que vai ser rompido, às vezes ele falha antes, porém ele tenta buscar esses níveis mais altos. Então a compra estaria aqui, tá? Eu usaria o stop um pouquinho mais longo, talvez até abaixo da média aqui, ou abaixo aqui desse fundo da mínima, tá? O stop mais certo, por assim dizer, dessa entrada é o mais longo aqui um pouquinho. Porém, vocês vão ver que, ó, eu tenho 23,76. Eu tenho aí, ó, nada, 370 pontos aí para estar extraindo de capital. Ó. Então, ó, foi um belo trade, ele foi bem liso. Ele chegou a romper o topo e aí ele faz uma falha de continuidade. Olha que bem interessante, né? Ele faz uma falha de continuidade. Se vocês olharem aqui atrás, ó, eu já tive um sinal de continuidade. Então essa falha aqui, ela pode trazer o preço mais para baixo, tá? É fácil estar entrando aqui em cima? Não. Bem difícil, tá? Bem difícil mesmo. Quem que vai querer vender aqui? Provavelmente os indicadores estão todos dando compra. Olha aqui, ó, a média agulhando para compra aqui, né? Então é difícil você estar entrando na venda aqui. Porém, quem é mais agressivo poderia estar sim entrando, pelo menos no rompimento aqui para baixo do 23. E aí você, mesma coisa, 23,76, 520 pontos aí, ó, de alvo para você estar buscando. Como eu disse, difícil de estar entrando aqui em cima, tá? Você já teria que estar entrando, ó, no terceiro box. Eu não faço esse tipo de entrada. Se eu fosse entrar, eu tentaria entrar aqui o stop acima do padrão, porque se ele estiver rompendo esse padrão, provavelmente ele vai estar fazendo outro movimento, ele pode estar indo mais alto. Então, como eu tenho um trade, perdão, de baixa probabilidade aqui, eu não indico, tá? Eu não faria e também não indico você tá fazendo, porque é baixa probabilidade. Aí o preço vem e olha só a repetição, né? Eu falo da repetição. Ó, bear. E não feliz com um bear, né? Ele me dá o double bear. Então, se você não conseguiu entrar aqui, pô, entrou aqui. E ambos, eles têm o alvo. Aí, o alvo, pra mim, é a média, tá? Pra mim, ele vai romper o 23, o 7,5. Ele dá uma rompidinha no 7,5. Ele já tá tentando buscar os níveis, ele tá tentando fazer os níveis mais abaixo novamente, tá? Então, aqui, ó, uma venda de 250 e uma venda aí de 225 pontos. Poderia até estar tentando buscar um pouco mais, ó, 330 a 360 pontos, mais ou menos. Porém, eu indicaria o alvo aqui entre o 7,5 e a média, tá? E como a gente vai ver, ó, o preço ele vai. E aí ele solta um padrão bem interessante. Ele falha, rompimento de 2 boxes aqui, tá? É um padrão muito bacana de se estar usando. E uma coisa, ele está tocando a média 610, ele está rompendo 610. Essa média é muito forte, tá? Muito forte. Muito difícil ela ser rompida assim tão facilmente, tá? E principalmente quando o preço ele vem de cima assim tão forte. Geralmente quando o preço vem assim, ele trabalha ela para ir romper, tá? Então, aqui tem uma compra excelente, tá? Excelente. Principalmente se você entrar para dentro do 7,5, aí você já tem o seu alvo lá no 23. E aí você tem aí, ó, nada, ó,
560 pontos aí de alvo para estar buscando o seu gain. É um belo trade, né? Ó. O preço solta aqui uma caixa de Pandora, depois mais um bull. Aqui tem uma boa entrada, se você quiser, tá? Alvo continua o mesmo. Outra boa entrada, correção de 2 boxes, ó. Então do bull eu teria 370, da correção de 2 boxes eu teria mais 260. Então, tipo, teve muito bom trade aqui, ó. Desde que se abriu o mercado e se colocou esse FIBO, ó, eu tive uma oportunidade de bom trade. O trade, por assim dizer, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 oportunidades de estar fazendo pelo menos um bom trade, tá? Isso usando aqui, né, o método Renko Mais, né, o jeito Renko Mais de estar usando o Fibonacci, tá, do Marco Rossi. Por isso que eu coloco no nível 50 e coloco 200. Repetindo, não são considerados níveis de Fibonacci, eu também não considero. Só que eles estão dentro de uma dinâmica que eu acabo por enxergar muitas vezes, que é uma dinâmica assim, ó. Hoje, ele não fez isso. Apesar que, não, ele fez sim, ó. Ele fez aqui, ó. Essa dinâmica, ele vai no 7,6, ele sai do 7,6, toca o 50. Aí ele volta pro 7,6. Aqui ele ainda tentou fazer isso aqui, mas geralmente ele faz. Vai pro 7,6 pro 50, volta do 50 no 7,6 e do 7,6 ele vai pro 23. E aí novamente ele faz aqui. Ele vem do 23, toca o 50, volta no 23 e aí ele volta no 50. Então, eu faço 2 tipos de trade quando eu consigo pegar isso aí. Que é o quê? Esse scalp é mais curto. Aí eu entro de uma forma diferente, eu não entro usando padrão, eu entro comprando abaixo de box, tá? Não vou ensinar isso para vocês, é uma maneira muito complexa de você estar fazendo a entrada, é um stop mais longo que você usa. Não é uma coisa para iniciante nem para intermediário que não está tendo consistência está fazendo esse tipo de entrada. Então nem vou estar entrando nesse tipo de conversa aí. Mas enfim, aí eu entro e saio no 50. Quando ele volta e falha no 7,5, eu reentro e aí eu levo para o 23. Então eu faço 2 trades. Eu faço um scalp e aí eu faço um trade um pouco mais de alvo. Então eu uso 50 por causa dessa dinâmica principalmente. E porque tem a dinâmica 50-100, tá? 100-50 e a dinâmica 50-0 e 0,50 aqui também, tá bom? Enfim, continuando então, tivemos as entradas, ó lá, 23 tocado, segura no 23, começa a brigar, perdão, entra naquilo que eu chamo de baile, né, valsa. O preço vai te dando um baile aí. Você só vai perdendo dinheiro aqui, ó. Vende, compra, e os 60 estopar, né? 60 estopar. Então espera, é difícil. Qualquer tipo de entrada aqui foi muito difícil de fazer, tá? Eu entraria nas compras, mas ó, primeira compra não deu alvo, voltou. Então estopou no 0. Se você tá com o stop aqui embaixo e está esperando a lateralidade para tentar os alvos mais altos, talvez você conseguiu sair aqui em cima, né? Então teria pegado aí 300 pontos de alvo. Né? Segundo trade aqui, ó, mesma coisa. Se você fez trailing stop, você foi estopado no 0. Mas é aquela, ó. Entrei, estopou no 0. Entrei, estopou no 0. Entrei, gain de 270 pontos, tá? Por que eu não estou falando de venda aqui? Porque eu não tenho continuidade de venda, né? Ó, as médias já estão ganhando distanciamento, tá? Para mim, média de ganhando distanciamento, eu estou entrando em tendência, tá? Então, provavelmente eu estou ganhando volume. Volume do quê? Volume de compra. Se o preço está acima das médias, eu tenho 3 médias aqui, uma acima da outra. Todas apontando para cima. Eu estou numa tendência de alta, né? Pode ser uma tendência de alta, talvez momentânea e lateral aqui, mas eu tenho um canalzinho de alta. Voltando, continuando, ó, o preço briga, outra compra aqui, os alvos está aqui em cima, né? Teria aí 250 pontos mais ou menos de alvo. Ele vai falhar antes um pouquinho, ele quase cravou, né? Quase cravou. Aí o preço volta muito forte e toca 144. Essa média amarela minha aqui, tá?
Se você treina com essas médias aqui, se você sabe dos pontos do fio ao cubo, você sabe que isso aqui é muito forte, tá? Então esse martelo aqui é um excelente ponto de entrada, tá? Excelente ponto de entrada. E eu tenho meus alvos aqui, ó. Eu tenho 3 níveis de Fibonacci para estar usando de alvo, tá? Então eu poderia tá saindo 4 até, né? Eu poderia estar saindo com um scalp curto aqui de 210 pontos. Poderia estar pegando 275. Poderia estar pegando 340. E poderia estar pegando até 470 pontos. Então, níveis e alvos não faltou, tá? Então, mais uma compra bem sucedida. Por que eu estou falando para comprar aqui, né? Porque eu não tenho venda. Ó, beleza, eu tinha essa perna de venda aqui forte, né? Ela veio, mas ela não foi em lugar nenhum. Ela simplesmente voltou ao ponto de origem aqui, ó. Eu não rompi nenhum desses topos, desses fundos intermediários, porque ó, fundo principal é esse aqui, ó, do movimento, tá? Eu não tenho nenhum, nem o intermediário foi rompido. Aonde que tem venda aqui? Me diz. Aonde tem venda nessa região aqui? Aqui não, beleza, aqui tem venda, né? Aqui eu concordo com você. Aqui teria venda. Mas para vender aqui não é fácil, tá? Não é muito fácil você estar vendendo aqui em cima, tá bom? Então por isso que eu nem toco nesse assunto de venda aqui, nessa região. Então, ó, eu tenho essa região aqui, com esses dois fundos. Olha lá, eu vim nesse fundo intermediário e segurei. Pô, porque é compraça aqui. Compraça, martelaço. Martelaço. E aí, como eu disse, os níveis, né, de alvo estão aqui em cima. E se não entrou no martelo, você vai ver, ó. Bull. Double bull. Aí eu faço uma caixa de Pandora que às vezes até poderia estar te tirando aqui no zero. Mas se você bota o stop aqui curto, pô, você entrou aqui no bull, tá? Seu stop tá curto. Por que cargas d'água você vai tá se estopando aqui? Espera, então, pô, paga pra ver, sabe? Paga, ó. Eu entrei aqui. Se eu tenho um stop de 130, né, 100 pontos, aí 120 pontos, pô, paga pra ver, porque, ó, nada, 120. Se eu sair aqui, ó, com 360 pontos dessa compra, eu fiz 3 para 1, né? Então eu acho que vale a pena tá pagando para ver, principalmente porque você tá apoiado por média, provavelmente qualquer indicador que você tiver aqui de fundo de gráfico aqui abaixo poderia estar te dando compra, poderia estar validando essa compra. E se você só tá olhando price action, tá dando compra, tá? É complexo isso aqui? Não vou dizer que é fácil você estar posicionado vendo o preço ficar andando desse jeito aqui mastigado, mas eu acho que vale a tentativa. E aí, o preço vai lá, ó, tá com 2,7, faz o topo duplo e aí ele volta. Aqui já estamos no final do dia, ó, aqui já caminhando para o fechamento, são 5h25 da tarde, tá bom? Então, essa foi a análise aí do mini índice futuro, os pontos que teve, não foram muitos pontos de trade, mas deu para fazer aí até que bons trades aí durante o dia, tá? No período da manhã, principalmente ali, como eu disse, quem se traçou esse FIBO aqui, tá? Se traçou esse FIBO aqui, conseguiu pegar esses trades aqui, poderia ter pego esse aqui já, poderia ter entrado nesse primeiro bear aqui, poderia, com toda certeza, tá? Você poderia estar entrando aqui, você tem um micro ombro, cabeça ombro aqui, né, ó, é bem micro mesmo. Poderia estar entrando nele, ó, sim. Então você entraria aqui e seu alvo está no 23, né, no 7,6, quer dizer. Então vendi, teria aí 400 pontos mais ou menos de alvo para estar buscando num bom trade, né? Então, é o que eu digo, o Fibo ele te dá esse jeito de usar o Fibonacci, ele te dá um amparo muito grande nas regiões, muito grande mesmo. E assim, não vou falar nada, só vou dar um recadinho assim rápido. Eu tô desenvolvendo uma mentoria em cima do meu jeito de usar o Fibonacci, tá? O Fibo, que aí eu chamo de Fibo robô. E na semana que vem aí eu vou estar falando mais sobre isso aí. Por enquanto
você teve o piloto, eu estou me organizando aqui. Aí eu vou estar falando direito para quem quiser conhecer, quem quiser tá aprendendo esse jeito de usar a ferramenta, de traçar Fibogap, de traçar o Fibinho, de traçar o Fibo longo, enfim. Tiver a fim de aprender o Fibonacci aí, o Fibo robô do jeito que eu uso, tá? Que aí eu vou ensinar com 50, vou ensinar com 200, tá? Você vai ver que para mim tem dinâmica 0, 50, tem dinâmica 100, 127, enfim. É um pouco diferente do jeito que o pessoal do Fibonacci usa, tá? É um pouco diferente, mas tem visto aí, eu sempre tenho mostrado, respeita muito bem os pontos, dá muito certo. Um outro recadinho também, para quem quiser, eu vou deixar o link do nosso canal do Telegram, tá? Na descrição. E aí quem quiser estar indo lá participar do nosso canal do Telegram para estar sabendo sempre de primeira mão dos lançamentos que for ter, das enquetes, eu vou estar sempre montando enquete também para estar vendo o que vocês querem estar tirando de dúvidas sobre a metodologia, enfim, para estar sabendo sobre o método, vou estar deixando aí na descrição do vídeo o link do canal do Telegram. Então esse foi o mini índice, vamos agora falar do mini dólar. Então agora, mini dólar, tá? 60 minutos, eu tô com esse FIBO aqui, faz um bom tempo traçado, né? Quem acompanha sempre o meu resumo do dia sabe que já tô traçado ele desde esse gapzinho, se eu não me engano, aqui, que foi quando eu tracei ele, tá? Essa perna aqui. Então, esse FIBO para mim ele tem sido respeitado, os níveis muito interessantes, principalmente na questão aqui, ó. Ele segurou no 7,6, ele foi 23, ele voltou 7,6, ó, ele dá uma segurada no 50, ele falha, ele volta aqui 7,6, ele vai, toca o 50, ele falha no 50, ele vem pro 100, ele segurou no 100, ó, duas vezes, ó, ele segurou no 100, voltou 7,6, voltou 100, segurou, aí ele foi novamente lá no 50 e ó, voltando, né, para o nível de 7,6 aqui, né? Deixa eu tirar aqui o dia de hoje, né? E vamos então começar a falar da análise dos 60 minutos aqui, do que a gente podia estar esperando no dia, né? Então, vou dar um zoom aqui, beleza? 60 minutos aqui do dólar, né? Ó, fechamento de ontem. Eu segurei, né? Uma região aqui, ó. Eu seguro antes do gap ser fechado. Segurando na região antes do gap, né? Então, gap aberto ainda. Isso me corroborava a possibilidade dele estar vindo aqui fechar esse gap, né? Só que, com o que ele fez aqui, ó, você há de convir comigo que eu teria então, né, ó, A, B, C, tá? Então antes, talvez, da abertura, né, na abertura do mercado, a possibilidade talvez de abrir até num gap de alta, ou se ele abrisse um gap de baixa, ele subir e vir fazer a correção, tá? Ou até mesmo ele tá abrindo na continuidade, subir e voltar a cair para fechar esse gap. Então, ó, para quem queria venda, tinha que dar uma esperada, tinha que botar, cruzar, né? Como diria Bo Williams, sentar em cima das mãos e esperar. Se você quer buscar oportunidade, você tem que seguir o que o preço está te dizendo. Então a probabilidade aqui, ó, ainda não tinha cruzamento de média aqui em cima, então eu poderia estar tendo um retorno, tá, do preço a essa região aqui, principalmente por uma coisa. Quem segue Felipe Aranha, quem segue o método do Price Action, vai saber o que eu vou falar aqui, ó. Entre essa máxima e essa mínima aqui, eu tenho um pequeno gap intradiário que é dito, tá? E esse gap aqui, geralmente, ele é fechado, tá? Esses gaps assim de intradiário, geralmente eles são fechados, ó. A mínima aqui, ó,
dessa vela tá no 5.671,50 e a máxima dessa vela aqui tá no 5.668,50, ou seja, eu tenho 3 pontinhos aqui, mas esses 3 pontinhos aqui viram magneto. O preço sobe lá, como ele subiu, ó, vocês estão vendo aqui, às 2 primeiras horas do dia, a velocidade que o preço foi lá. Então, se você às vezes identificar um negócio desse aqui, e você identificou que eu tenho um fractal 5 e uma possibilidade de 5,3, não vai contra isso, tá? Se você quer vender, não vai contra isso. Espera então esse movimento para você tentar fazer alguma coisa. Espere o primeiro movimento do dia, não tente entrar vendendo já, porque vai te machucar, vai voltar contra você e vai bater e, como a gente sabe, o stop do dólar machuca, né? Se você estiver mal posicionado no dólar, vai te machucar. Então, mas para quem conhece o método, para quem sabe usar essa questão, principalmente outra coisa aqui, ó, se você olhar e traçar um fibo aqui, ó, para usar a correção, tá, ó. Eu vim antes, ó, tô falhando antes do 23, então eu nem consegui chegar ainda no 23, tá? Eu não toquei 23, ou seja, não validei esse 23 aqui. Então, se eu não validei esse 23 aqui, eu posso estar tentando voltar aqui no nível de 50, quem sabe até no 7,5 para ir voltar para 23, tá? Beleza? Então, 60 minutos do dólar, vamos lá para o 5R para ver o que aconteceu de melhor aí no dia. Então, estamos aqui, 5R do mini dólar futuro. O preço, fechamento de ontem, abriu na continuidade. E já soltou um bull, ó. Aqui, como sabem, para mim, dólar já pode estar tentando tradear. Eu tenho até 10 pontos aqui de alvo, tá? Seria uma bela entrada aqui, esse até. Mas como tá bem na abertura, eu acho complexo, difícil de entrar, tá? 9h02 da manhã, tá entrando aqui, bem difícil de pegar essa entrada, tá? Bem difícil mesmo. Uma coisa que eu poderia estar fazendo aqui, já que abriu na continuidade, é o quê? Esse fundo, esse topo. Trabalhar meu FIBO. Ó, vou trabalhar meu FIBO. E aí, se o dólar tá apontando para aquela correção que a gente pensou lá, para voltar, né, mais acima aqui, para os 50%, ó. Se a gente tá imaginando que ele tente voltar aqui para 50%, então a gente tem que olhar para isso aqui com um apetite de compra, tá? Então, os sinais de compra aqui vão estar tentando entrar com toda certeza, né? Então, o preço subiu, ó. Então, tá vendo? Ó, foi válida a tentativa aqui, ó. Provavelmente você teria pego até 9 pontinhos se tivesse conseguido entrar, mas como eu disse, muito cedo, muito difícil, tá? Correção de 4 boxes, aqui sim, ó. Você já tem uma boa entrada, tá? Ó, uma excelente entrada aqui. Onde é que tá o alvo? Aqui, ó, 7,5, tá? Por enquanto, 7,5. Posso estar olhando mais para cima? Pode, com certeza. Mas, ó, 12 pontos aqui, perdão, para você estar buscando. Aí eu tenho um bull, bem interessante, tá? Esse bull também me abre alvos até um pouquinho mais para cima do que o 7,6, tá? Porque ele tá dando sinal de tendência já é o segundo bull do dia, tá? E o primeiro bull funcionou, então eu tenho que estar tentando entrar para pelo menos vir buscar o 100 ou quem sabe aqui o 111, ó, pegar 20 pontos aí. Então entre 14 e 20 pontos aí no dólar, ó. E aí ele sobe, né? Ele vai embora. Passou, tocou um 2,7, ó. Tocou um 2,7. O que ele fez aqui quando ele toca um 2,7? Ele abre alvo, 1,41, 1,61. Seria para compra aqui? Seria. Mas qual que é o primeiro alvo? Para mim, 1,41. Então tá muito em cima para mim. Eu não entraria nessa compra, tá? Não entraria mesmo nessa compra. Aí o preço vai, toca 1,41, tenta ir para 1,61, não consegue. Aqui, vamos ver. Teria aí, ó, no máximo 9 pontos aí. Não seria legal para mim estar tentando tradear. Eu não faria essa contra-tendência aqui, mas
Para quem gosta de fazer contra a tendência, vender a falha de continuidade, a falha de rompimento de 2 boxes aqui, né? Ó. Você teria aí nada 10 pontos aqui para tentar extraindo valor no contra a tendência. Eu não indico tá fazendo. A tendência é nossa amiga, tá? Tente ficar na tendência. Ó, aqui é uma falha de rompimento de 2 boxes muito melhor do que essa. Porque aqui eu tô a favor da tendência. Aqui eu compro, ó, para buscar aí 13, até quem sabe aí 14, 15 pontos, tá? Daria para estar buscando nessa entrada. 161 o alvo. Olha lá, ele solta o bull, double bull, 161. Fizemos 161, voltou, segurou. Topo duplo, caixa de Pandora logo abaixo aqui. Vale a pena estar entrando na venda aqui, tá? Vale a pena arriscar essa venda aqui. Valia a pena estar arriscando essa venda do topo duplo. Esse martelo aqui no topo duplo. Você já poderia estar tentando arriscar uma venda. Você teria aí 6 pontos de stop, 7 pontos de stop para um alvo ali no 111 de 18 pontos, tá? Então entre 6 a 7 pontos daria aí quase que 3 para 1, né? Então você vende aí, ó. E o mais interessante é vender aqui a perda desse box aqui, ó. Você perder a mínima dele, então você vai vender quase que no fechamento do segundo box aqui, ó. Vai diminuir um pouco o gain, mas ó, é 14 pontos aí que você poderia estar extraindo do mercado. Ele foi até mais, ó. Como vemos, ó, ele volta lá no 7,6. Quando ele volta aqui no 7,6, tá? Ele já desfez a dinâmica de tentar subir aqui pro 200, então pode eliminar o 200, tá? Pode eliminar. O interessante é assim, para você dar valor no 200, aí ele tem que segurar no máximo no 2,7, tá? E aí ele vai estar tentando talvez ir pro 200. Como ele passou um 2,7 liso, foi passando liso aqui, então esquece o 200. Você vai tradear para baixo, tá? Você vai tradear isso aqui para baixo aí. E aí se eu vou estar tradando para baixo, talvez depois eu possa estar também trabalhando outro tipo de FIBO, tá? Posso estar trabalhando um FIBO para alvo, por exemplo, né? Para estar trabalhando a venda. Então o que eu posso estar fazendo aqui? Eu tiro esse FIBO que eu estava e pego a máxima aqui do dia e ploto aqui, ó, nesse outro fundo aqui atrás. E aí vou trabalhar esse FIBO. Posso estar trabalhando esse FIBinho aqui mais curto? Posso, ó, mas aí ele já deu alvo, tá? Então aí pra mim ele já desfaz esse FIBinho. Então eu prefiro estar trabalhando um FIBO um pouco mais longo aqui, por assim dizer, no intradiário, né? Para intradiário, né? Mas eu vou ter bons pontos de entrada e bons pontos de alvo também. Olha só que interessante, eu venho aqui no 50%, eu seguro, e aí ó, correção de 2 boxes aqui, ó, vendaça, tenho 13, tenho 30 pontos aí de alvo no dólar, o alvo certo é aqui no 100, né? Então eu tenho aí 28 pontos, mas eu posso estar esticando, quem sabe, até o 111 aí, pegar, sabe, 35 pontos no dólar, né? Um belo trade, né? Ó. Ele vai embora liso, ó. A primeira perna aqui, ó, nessa primeira perna, você conseguiria estar extraindo 20 pontos no dólar, tá? Então, aqui você já fez meta, né? Aqui você já fez meta, talvez, dependendo de como que é a sua meta diária, você busca 10 pontos diariamente no dólar, você fez 2 dias de meta, né? Aí eu tenho, ó, bem forte isso aqui, ó, 276 junto, tá? Eu tenho 276 junto. Isso aqui é muita força mesmo. Bear, vendi. Vendi para onde? 111, ó, 7,6. Dinâmica de Fibonacci. 7,6, 111, ó. Olha que bonito. 20 pontos no dólar. Por isso que eu falo assim, Fibonacci não tem. Eu depois que aprendi a usar essa ferramenta, eu fiquei um tempo sem usar ela, tá? Eu fiquei um tempo sem usar ela para ver se eu necessitava mesmo dela. E eu vou falar, se alguém chegar para mim e me obrigar a ter que escolher um indicador, eu vou escolher o Fibonacci. Eu vou escolher o Fibonacci. Eu vou escolher o Fibo Robô, que foi o jeito que eu desenvolvi de estar olhando para o Fibonacci, tá? Isso aqui para mim não é mágico, é matemático, sabe? É bem interessante. Ele me dá os alvos que é muito bacana. É muito bacana estar trabalhando Fibonacci. Então, ó,
Se eu não vendi no bear, eu tenho double bear, tá? Ele vai dar uma segurada aqui. Mas nada que tipo, você vai ser estopado, tá? Outra coisa, ó, eu tenho outra entrada aqui, ó. Se eu não entrei aqui, ó, eu tenho essa entrada por baixo aqui, ó. Falha de rompimento de 2 boxes ou correção de 2 boxes. É quando eu falo que os sinais eles se tornam ambíguos, mas é uma ambiguidade, né, por assim dizer, positiva. Continua o alvo ali, ó. 16 pontos aí no dólar, ó. Correção de 2 boxes, não consegui entrar ali, ó. Entrei aqui, vou pegar um scalp no dólar, ó. 11 pontos de scalp no dólar. E ele foi até mais, ele vai lá no 127, ó. Aí a hora que ele toca um 127, o que eu tenho que esperar? Muita gente esperaria aqui no 7,6. Eu gosto de esperar que ele fale aqui no 100, tá? É aqui no 100 que eu vou procurar para ir para onde? Em 14161, tá? E ó lá, o preço vem, toca um 27, né? Tentou ir num 27, falhou. Não vou estar falando para fazer contra a tendência, tá? Não vou estar falando, não vou mesmo. Então eu prefiro esperar a correção para entrar a favor da tendência. Por que eu vou estar entrando em trade possibilidade negativa? Até porque aqui a probabilidade de você ter ganho aqui, ela é de, vamos dizer, de 40 de gain para 60 de loss, tá? Então eu não gosto. Eu só gosto de entrar em situações em que me aponte mais de 60% de chance do meu trade estar dando certo, tá? Nem dos 50-50 eu gosto muito de estar entrando. Não fico arriscando meu dinheiro à toa. Eu quero extrair valor do mercado, não quero ficar perdendo dinheiro pro mercado. E aí, olha só, a dinâmica, tá? Eu já ganhei um 2,7, o 2,7 abriu o alvo. Um 4,161. O que eu vou fazer? Vou vender aqui, ó. Um 4,1. 22 pontos. E ó, lisa. Foi lá, um 4,1. Dinâmica de Fibonacci. Um 4,1 ele vai voltar no 111, tá? Funciona o pensamento do Fibonacci bem interessante, essa dinâmica aqui. Eu vou estar ensinando na mentoria. É muito bacana, porque ó, 111, a teoria é voltar no 127, tá? no 76. Aí ele vem em 127, aí ele vem aqui, aí vem um 41, aí ele volta a 111 e faz o 61. É muito legal de estar vendo essa dinâmica, muito legal. Se você está esperando essa dinâmica, ó, você espera a correção. Aqui eu não tenho correção eu tenho um martelo, tá? Eu vou ter um martelo aqui, mas eu estou no nível de 111, eu fiz a dinâmica, ó. Correção geralmente tem 2 pernas, 2 puxadas, tá? Tem 3 pernas, 2 puxadas, né? Perna 1, perna 2, perna 3. 1, 2 puxadas. Vendi ao alvo. 25 pontos, 161. Tá? E vamos ver onde é que o preço foi. Será que ele vai lá, né? Será? Olha lá, ó. Foi. Lindo. Coisa linda, ó. E aí, é o fechamento, estamos caminhando aí pro fechamento do dia, ó. Então esse seria, por assim dizer, o último trade aqui do dia, né? Depois ele entra aí nesse movimento lateral aqui, difícil de estar entrando. Eu sei, às vezes pode parecer que isso aqui é uma armação, né? Poxa, o cara tá traçando aí o Fibonacci para um lado, traça para o outro, dá tão certo, né? É aquela, né? Eu ligo lá na B3 e falo, ó, eu vou fazer o resumo do dia hoje, por favor, me plota um gráfico aí pro Fibonacci funcionar, tá? Brincadeira, pessoal. Isso aqui é muito bacana, essa ferramenta, ela faz a diferença para quem sabe usar ela, tá? Não à toa que a sala do Fibonacci lá dos alunos do Marco Rossi é bem fechada, é bem restrita, eles são fechados. E por mais que eles são fechados, eles abriram, né, as aulas do Marco Rossi, eles liberaram aulas do Marco Rossi, para quem quiser ver no YouTube, tem aí, só dá uma procurada aí, Fibonacci, Marco Rossi, você vai ver como que ele ensinava. Ele era uma pessoa bem fechada, era muito difícil você tá tirando muita informação dele, ele falava, como diz o pessoal lá, aluno dele falava meio por parábolas, ele era uma pessoa deixava incógnitas no ar, né? Você tinha que estar decifrando o que ele estava falando. Mas ele deixou esse legado aí, é uma técnica que funciona. Eu falo
que o Fibonacci plotado, a ferramenta de Fibonacci plotada dessa maneira, ela se torna um indicador. É muito forte. Quem quiser então saber, logo eu estou soltando mais, vou estar falando certinho sobre essa mentoria, tá? Então para você que me segue aí e tem vontade de aprender do jeito que eu uso, tá? A ferramenta. Eu não posso ensinar como o Marco usava, como os alunos dele usam, porque, tipo, até como os próprios alunos dele dizem, o Fibonacci é uma ferramenta muito democrática, tá? O jeito de usar o Fibonacci. Cada um vai estar procurando, tá usando ele da melhor forma que consegue enxergar essa questão das dinâmicas, dos pontos, tá? Enfim, vou estar passando aí o meu conhecimento, o que eu tenho de conhecimento sobre usar a ferramenta dessa maneira. Beleza? No mais, sempre muito obrigado aí pela audiência de todos. Mais uma vez, desculpe por não ter soltado nenhum vídeo na quarta-feira. Vou estar tentando fazer alguma coisa aí na próxima quarta-feira. Talvez eu não consiga, porque eu vou tem alguns compromissos marcados aí na semana que vem. Algumas coisas que eu andava adiando e não posso mais adiar. Então eu vou estar um tanto ocupado, vamos ver se eu vou conseguir. Se eu não conseguir, eu vou estar pelo menos fazendo o resumo do dia, tá? Se eu não conseguir fazer na segunda, eu faço na terça. Se eu não conseguir fazer na sexta, eu antecipo, faço na quinta-feira ou até mesmo na quarta-feira. Vamos ver aí como é que vai estar acontecendo as coisas semana que vem. Então se gostou do vídeo, dá um like, compartilha com quem você conhece. Ajuda a dar uma fortalecida aí no canal, se inscrevendo nele, ativando o sino das notificações para não estar perdendo nenhum conteúdo que eu venha soltar aí, tá bom? Mais uma vez, sempre muito obrigado pela audiência de vocês. Um forte abraço, bom final de semana a todos. Fui.